É uma tristeza enorme, né? A notícia da morte do Niki Lauda. 70 anos de idade, tricampeão do mundo, um dos maiores que a Fórmula 1 já viu. Como piloto e como personagem, como figura, como caráter, como personalidade. Falar dele na pista torna-se quase desnecessário pelas conquistas, né? 3 campeonatos do mundo, não é qualquer um. 2 com a Ferrari, 75, 77, 84 com a McLaren. Mas a sua trajetória na pista, para além das vitórias, das 25 vitórias, dos 3 campeonatos do mundo, é uma trajetória ímpar e uma trajetória pouco provável. Para alguém que sofreu o acidente que ele sofreu em 76, na Alemanha, que quase morreu queimado, que recebeu extrema-unção e que voltaria 42 dias depois do acidente a guiar um carro de corrida e lutaria pelo título, por aquele título de 76 até o fim com o James Hunt. Um negócio incrível, uma façanha absurda, poucas pessoas seriam capazes de uma superação tão grande em tão pouco tempo. Niki Lauda abriu mão do título de 76, que ele disputaria com James Hunt por segurança, por falta de segurança na pista de Fuji, e mesmo assim voltaria a ser campeão em 77, voltaria a ser campeão em 84, depois de uma aposentadoria em 79 para cuidar da Lauda Air, da empresa que ele estava implantando, e foi na Lauda Air, foi com a Lauda Air que ele sofreu a maior tristeza da sua vida, muito maior do que o acidente de Nürburgring, que foi o acidente na Tailândia de maio de 1991, quando o avião da sua companhia caiu, matando as 223 pessoas a bordo. E o Lauda se envolveu pessoalmente nas investigações e ele mesmo concluiu que o reverso tinha aberto em pleno voo e que isso teria sido a causa do acidente, algo que as investigações oficiais iriam concluir muito tempo depois. Era uma figura importantíssima na Mercedes, como foi na Ferrari, como foi na Jaguar, como chefe de equipe. Não é à toa que mais de 30 anos depois de ele ter parado de correr, ele tenha continuado a frequentar o paddock e a ser figura de proa, como se diz, nas equipes pelas quais passou. Não é exagero atribuir ao Niki Lauda, ou pelo menos compartilhar com o Niki Lauda, o sucesso, boa parte do sucesso que a Mercedes está fazendo na Fórmula 1, né, nesses últimos anos. Fica um vazio muito grande de uma figura que merece todas as homenagens e todas as reverências daqueles que amam o automobilismo. Vai, Niki Lauda, vai em paz, que a gente vai ficar com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com as suas grandes frases e com a sua visão de vida e de mundo muito particular. Você que dizia que se aprende muito mais com fracasso do que com sucesso. Você que dizia que a felicidade pode ser uma inimiga, porque de repente você percebe que tem algo a perder. Era um cara de uma visão de mundo, como eu disse, muito peculiar, muito particular. E que, como eu escrevi no meu blog, fazia dele muito mais um oráculo do que uma esfinge, do que uma figura decorativa que só estava lá porque tinha um passado glorioso. Não, Lauda era um cara importante, foi um cara importante até o último de seus dias. Fica aqui a nossa homenagem sincera e muito sentida pela morte desse grande homem, dessa grande figura que muitas vezes não parecia alguém muito simpático, muito divertido, era um cara de um riso não muito fácil, com a sua voz grossa, grave, né? Com a sua aparência que às vezes assustava um pouco, mas que ele nunca escondeu, que ele nunca considerou relevante. Lauda tinha muito mais para oferecer do que a aparência e o passado. Grande cara, grande figura. A Fórmula 1 perde muito, o automobilismo perde muito e o mundo do esporte também, né? Tem muito a lamentar com a passagem, com a morte desse austríaco que viveu
poucas e boas, como a gente diz, mas que sempre fez questão de refutar esse rótulo de herói, de heroísmo, que a ele era atribuído pela volta à Fórmula 1, pela volta às corridas, ao cockpit de um carro, tão pouco tempo depois de chegar tão perto da morte, né? Não, ele nunca se considerou um herói. Ele sempre dizia que ele simplesmente quis retomar sua vida. E foi isso que ele fez. Vai em paz, Nick. Foi um prazer, foi um privilégio ter vivido na mesma época que você.